Mistani, de Manaus. Quem ele é, meu irmão? Ele é lembrado na Assembleia de Deus de Manaus. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. O Rio Negro encheu de novo, Manaus voltou a ser bonita, bonita de novo. Gosto muito da cidade de Manaus. Obrigado, irmão. Seja muito bem-vindo aqui. Quando o Rio Negro está cheio, Manaus é lindo. Um dia eu estive lá, outro dia não era quanto tempo, estava a água quase entrando no mercado público. As canoas cheias de peixe entravam lá naquele mercado antigo, muito bonito. Depois vi as imagens do Manaus sem a beleza do Rio Negro. Quem não sabe, Manaus é banhado pelo Rio Negro e logo adiante ele se cruza, tem o encontro das águas com o Rio Solimões, daí forma o grande Amazonas. A região muito bonita. São esses irmãos que nos visitam, são muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui entre nós, e a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo esteja na vida de cada um de vós. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. Meus amados irmãos, vamos fazer um acordo com o Espírito Santo hoje. Talvez você esqueceu daquele acordo que tu fez no passado com ele, e hoje, nesta noite, lembra daquela aliança, daquela visita que ele fez para você num tempo tão difícil, e tu ele te encheu de alegria e de paz. Ele quer te ouvir nesta noite. Não estou trazendo emoções para vocês, esse não é o meu papel aqui, mas trazendo lembranças, fazendo eu lembrar e você lembrar de como é maravilhoso ser cheio do Espírito Santo. Como é lindo você ter a segurança nele, sabendo que ele é o representante de Deus aqui na terra. Isso é lindo, lindo, lindo. Eu não sabia que nós íamos ter um irmão visitante do Amazonas, mas em Belém do Pará, primeira vez que eu fui, eu e a Esther fomos de carro. Aliás, não foi a primeira vez, e andando por aquela grande cidade de Belém, lá em Manaus também depois vi, estava escrito assim, casa de oração da Assembleia de Deus. Aquelas casas que começavam pequenininho, comprando os fundos, comprando, quase cruzava a quadra para o outro lado, tudo comprido, aquelas igrejas mais antigas. Estou falando um tempo mais de 20, 30 anos atrás, quando estive lá pelas primeiras vezes. Então, a casa de oração da Assembleia, lá começou o movimento pentecostal no Brasil, lá começou tudo. O Amazonas foi um dos estados que mais cedo receberam a mensagem. Naqueles confins de mundo, só de barco podia chegar lá, só o seringueiro chegava lá, mas a mensagem pura do Evangelho, na década de 20, antes do ano 20, já estava lá em Rio Branco, no Acre. Lá mais no Cruzeiro do Sul, no Acre, o Evangelho puro, santo. Não tinha redes sociais, não tinha rádio, não tinha nenhum satélite sobre nós, não tinha nada, mas era o corpo a corpo. Sabe o que faz isso, irmãos? É você ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, você não tem barreira, você não acha dificuldades para ir em lugar nenhum. Levante em pé agora para nós ler a palavra de Deus. Abra no capítulo 14 do Evangelho de João. 14 do Evangelho de João. Nós poderíamos pregar no capítulo 14 do Evangelho de João o ano inteiro. Todo culto lê capítulo 14 do Evangelho de João. Capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Ficar por ali, mas não é necessário. Mas nós vamos ver aqui as promessas de Deus. Todos nós sabemos, irmãos, que nós temos os nossos
os nossos deveres. Para poder ter os nossos direitos, nós precisamos exercer primeiro os nossos deveres. Por que muita gente não recebe? Você não está com os teus deveres em dia diante do Senhor. Diz assim no versículo de número 22, do capítulo 14 do Evangelho de João. Glória a Jesus. Disse-lhe Judas, não o Iscariote. Tinha 2 Judas no grupo dos 12. Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? De onde vem isso? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, olhem para cá, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Versículo de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Podem sentar, irmãos. Essa é a leitura da bendita palavra do Senhor. Peço a atenção dos irmãos. Não vou me demorar. 8h30, prometo para os irmãos que nós vamos estar encerrando o culto. E nós vamos para casa. A não ser que aconteça coisa extraordinária que eu não possa mandar, que não esteja mais sob o domínio de quem está dirigindo o culto. Aleluia. Quem dera, quem dera ser o Espírito Santo dirigente de cada reunião nossa. Quem dera ser Ele aquele que dele tudo vem, é revelado os detalhes para cada um de nós. Por isso às vezes os cultos se tornam cansativos para alguém que não tem interesse em ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos junto de uma fonte pura e santa. A impressão que temos muitas vezes é que alguém tomou dessa fonte e se afastou porque achou que o acesso à fonte começou a ficar, tornou-se um pouco difícil para ele. Porque para chegar na fonte santa, nós precisamos ter uma vida de santificação, um coração puro, como estudamos na lição desta manhã, um coração sincero e reto, viver em santidade, ainda que como homens falhamos todos os dias. Todos os dias eu continuo pedindo: Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, meu Pai. Aleluia. E nós vivemos, irmãos, nesse meio, mas temos as promessas do Altíssimo, que jamais falharão. Antes de ontem, dia 19 de abril, completou 37 anos que estou batizado no Espírito Santo.
Eu voltei na aldeia dia 19 de abril desse ano. Estive num culto de ação de graças lá. Fui convidado para estar lá. E contei para eles. Naquele tempo, há 30, quase 40 anos atrás, era bem diferente. Aliás, tudo era diferente. As pessoas buscavam o Espírito Santo. Por que eu precisei? Mas tu não és crente desde menino, irmão Fernando? Sim, eu nasci e me criei no meio do povo falando em novas línguas. Eu nasci e me criei no meio de um povo que cria nas curas divinas e Jesus curava. Eu, muito menino ainda, fui curado. Muito menino. Na nossa casa, no nosso velho lar, muitos milagres aconteciam. E a gente via esse movimento do Espírito sempre. Não era brincadeira, era real. Não tem como imitar o Espírito Santo. Hoje parece com essa evolução de novas ideias, de novas visões, novas vertentes de teologia que a gente não sabe de onde vem, vertentes falsas, mas aquela vertente que vem direta de Deus, a teologia que vem direta dele, a palavra dele, é uma fonte pura e santa, que faz nos saltar para a vida eterna. E quando você bebe, você toma dessa fonte, de ti mesmo vai sair uma fonte. Como é que você um dia foi fonte e agora secou? Como é que de um dia você teve essa fonte jorrando, você sentiu isso, e agora está seco? Não tem mais a água do Espírito, essa água celestial que representa o Espírito Santo, essa virtude que nós recebemos. Aqui no capítulo 14, o Senhor Jesus estava fazendo promessas para os discípulos. Ele disse antes da leitura que fiz, no versículo de número 21, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei nele, Isso não era só para os discípulos da igreja primitiva daqueles dias, mas é a manifestação de Deus na nossa vida, e através de quem, minha irmã e meu irmão, que Deus se manifesta ao mundo. É de nós, assim como somos, assim como nós nascemos numa vida que ninguém habita dentro dela. Quem nos faz nos manifestar ao mundo é o que Jesus passou a dizer aqui para os discípulos. Essa virtude de Deus, esse poder de Deus, essa graça de Deus que o profeta Isaías profetizou, que o profeta Joel profetizou com detalhes, que nos últimos dias o Espírito Santo viria sobre o povo, nós seríamos cheios do Espírito Santo, e nós vivemos a continuidade desses últimos dias. Estão quase findando os últimos dias, o tempo está se findando, porém o Espírito Santo de Deus não mudou. Não poderia eu me conformar, irmãos, mesmo com tudo que eu conhecia sobre a história do cristianismo, a história do povo de Deus, desde os anos 40, se eu não buscasse a virtude do Espírito Santo, eu não estaria mais sobre a terra, porque isso o Senhor me revelou naqueles dias. A morte estava me rodeando no ano de 1987, a morte queria me tragar, ela ia me destruir, eu posso dizer destruir, irmãos, porque quando o homem parte daqui sem Deus, ele é destruído, ele não tem mais esperança. Mas se tu partir daqui, como a Bíblia diz, bem-aventurados e santos são aqueles que desde agora dormem no Senhor.
dormindo no Senhor. Então, irmãos, quando Ele me transformou, quando eu nasci de novo, e aquele Jesus que eu conhecia só de nome, sabia tudo sobre Ele, agora Ele entrou dentro de mim, e eu não me conformei em só nascer de novo. Eu sabia que tinha uma promessa que os crentes buscavam, buscavam de todo o coração, porque sabiam que sem Ele eles não venceriam a guerra. Buscaram o batismo com o Espírito Santo. E eu comecei 1, 2, 3, 40 dias, 45 dias, 50 dias, 60 dias, 65, 70 dias, 71, 72 e 73. 73 dias, todos os dias com um propósito, dizendo: Senhor, eu preciso receber o batismo do Espírito Santo. O Senhor me mostrava um futuro. Irmãos, sem o Espírito Santo você não vê o futuro. Sem o Espírito Santo você não se preocupa com o futuro. Pode dizer, pode ver, pode saber, pode ouvir os sinais acontecendo, e você não está nem aí para sinais, porque o Espírito Santo não está dentro de ti. Nós precisamos desse revestimento do Espírito mais do que nunca. E naquela tarde abençoada de 19 de abril de 87, o Senhor me encheu do seu Espírito, me encheu da sua glória e da sua graça. Eu não achava, eu não pensava que era tão maravilhoso assim, que era tão glorioso assim. Eu havia visto a minha mãe receber o batismo com o Espírito Santo quando eu tinha 6 anos. Era numa casinha muito rústica, com bancos farquejados à mão, a machado, numa aldeia indígena. Lá minha mãe não queria ir para aquele lugar, mas meu pai foi, podendo ir para tantos outros lugares. Tinha recursos para ir, mas o pastor disse: irmão Lauro, vai para lá para ajudar o dirigente. Meu pai vocês conheceram, ele não era pregador, mas ele tinha um testemunho vibrante de vida, ele tinha um exemplo de vida, e para lá ele foi, e nós venimos. No primeiro culto que a minha mãe foi, ela que não queria ir e não era batizada no Espírito Santo, naquele primeiro culto o Senhor batizou ela no Espírito Santo. Espírito Santo e com fogo. Eu com os meus próprios olhos vi como menino que uma chama de um fogo que não era cor de fogo, nem assim, era diferente, era um tanto amarelo, uma coisa diferente. Envolveu, eu pensei: minha mãe vai morrer. Estava com uma menina pequenininha no colo, uma daquelas mulheres que estavam ali junto, a irmã, pegou rápido do colo, tudo gente sem experiência, irmãos, tudo crentes novos. Mas o Senhor, Ele quer coração limpo. Ninguém sabe, irmãos, ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, eu sou um semi-analfabeto espiritual. Eu preciso saber mais das coisas, preciso me inteirar mais das coisas. E você tendo o Espírito Santo, ele faz você entender. Então Jesus disse aqui: eu vou me manifestar a vocês. Judas, não o Iscariote, o outro Judas apóstolo, perguntou para Jesus: Senhor, de onde vem? Aonde está escrito? De onde vem? Como tu podes dizer que has de manifestar a nós e não ao mundo? Porque o mundo parece que não precisa do Espírito Santo, e tem crente hoje também não precisando do Espírito Santo. Ele não precisa, não entende, irmãos. Eu não entendo como é que em tempo de tanta tribulação alguém não se importa mais com o Espírito Santo. Pastor Laércio, eu não consigo entender. Não consigo. É agora, irmãos. É
nesses dias turbado, nesses dias confusos de tantas injustiças, de tantas coisas que você não vê mais ninguém, parece que tem segurança no próprio país onde ele vive, os governos não têm mais segurança em nada, o mundo está confuso, e nós achamos que é assim mesmo. Não, irmãos, agora é tempo de buscar força do alto. Busque o Espírito Santo nessa noite, faça um propósito diante do Senhor. Minha irmã, santos do Senhor, santas do Senhor, você não pode viver sem Ele, você não pode se conformar desse jeito, você não pode passar essas noites sem a companhia do Espírito Santo. E ele respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. É assim que o Senhor vai se manifestar ao mundo, irmãos. É quando Ele habita dentro de nós. Quando o Espírito Santo fala através da nossa boca, Ele te dá autoridade. Você pode falar no meio de pessoas que você nunca viu, pessoas desconhecidas, e o Espírito Santo diz para ele: ouça, porque é o meu servo, ouça, porque é a minha serva que está falando. Agora, quando nós nos misturamos e ficamos tudo igual, falando a mesma linguagem do mundo, achando as mesmas graças que o mundo acha de qualquer coisa, nos detendo no caminho dos pecadores, e de repente sentado na roda dos escarnecedores, o Espírito Santo não tem lugar. E você sabe hoje como é fácil você sentar na roda dos escarnecedores sozinho, interagindo com outros que estão longe de você. Você senta, sempre fica, mesmo sabendo, os meus irmãos estão lá na casa do Senhor agora, eu deveria de estar lá, mas estou sentado na roda dos escarnecedores. Se você tem praticado essas coisas, você está pecando contra o Senhor, porque aquele que sabe fazer e não faz, peca. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. E nós não temos mais coragem, irmãos, de fazer o bem para a nossa própria alma, se esquecemos que nós precisamos ser salvos. Quem não me ama, aqui primeiro ele falou: quem me ama, eu e o Pai viremos e moramos nele. Quem é que não vai notar, irmãos, que alguém é morada de Deus? É só falar com ele uma palavra, é só encontrar com ele, é só ele te cumprimentar, olhar no teu olho e dizer: esse é diferente. O Pai e o Filho moram nele, o Espírito Santo está se manifestando na vida dele, em qualquer lugar do mundo. E ele diz mais: quem não me ama, primeiro diz quem me ama, no versículo 23, agora no versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Será que nós não entendemos ainda essa lição, irmãos? Lição tão clara do capítulo 14 do Santo Evangelho de João, versículo de número 23. Tenho-vos dito isso estando convosco. Ele não tinha passado ainda pelo Calvário, ele estava junto com os discípulos. Era difícil deles entenderem, irmãos, porque era um homem comum como eles, tinha fome, tinha sede, se cansava, precisa dormir à noite em algum lugar, sentia tristeza, era ofendido. No entanto, ali estava o Filho de Deus, e era preciso crer, era preciso dar crédito para o Filho de Deus. Virou a página, diz assim, versículo 13, ou seja, versículo de número 26.
26. Mas aquele, olha a promessa do Senhor agora. Escutem bem. Olha o que ele falou. Se eles tinham dificuldade quando ele estava presente, Jesus estava ali corporalmente, eles tinham dificuldade, mas com o decorrer dos acontecimentos, a morte dele e a certeza que eles tiveram da ressurreição do Mestre, da aparição do Mestre depois de ter morrido, ressuscitado, fazendo as mesmas promessas, ele diz aqui: mas aquele Consolador, olha quem é o Espírito Santo. Esse nome, você deve ter muito cuidado quando pronuncia ele, você deve ter muito cuidado quando fala nele. Jesus disse: se você pecar contra mim tem perdão, contra o Pai tem perdão, contra mim tem perdão, mas se você pecar contra o Espírito Santo não tem mais perdão. Meu Deus, quem pecou contra o Espírito Santo não entra mais num lugar desse. Não. Ele é uma pessoa que não tem mais destino, não tem mais casa para morar. O Senhor fechou a oportunidade para ele, pecou contra o Espírito Santo. Ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porque Jesus disse: o meu Espírito, o Pai enviará o meu nome, é o próprio Jesus no nosso meio se manifestando através do Espírito Santo. Aí ele diz: Senhor, te manifesta no nosso meio, Senhor, te manifesta, Senhor, oh Senhor, cura, Senhor, faz isso, faz tantas coisas que nós pedimos, mas não temos lugar para ele morar, irmãos. Como é que ele vai operar? Nós só queremos os nossos direitos, mas cadê os nossos deveres? Senhor, faz isso, trabalha, Senhor, trabalha, mas como? Você não me dá lugar, você não presta atenção em quem sou eu, em quem eu represento nessa terra. E ele passa a dizer: o Pai enviará em meu nome, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Por que tem tantas pessoas esquecidas hoje dos seus deveres? Esqueceu, porque o Espírito Santo não está mais fazendo você lembrar. Você deixou ele. Eu esqueço dele, deixo ele, não preciso dele. Como vamos viver sem o Espírito Santo, irmãos? Como vamos dizer que somos crentes e esperamos a volta do Senhor Jesus, se o representante dos céus não habita em nós? Isso é indiscutível. Repito, isso é indiscutível para mim e para você. Nós precisamos ser essa morada do Espírito Santo, a função dele. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Como é que nós vamos lembrar das promessas de Deus, se não demos lugar para o Espírito Santo? Nós vamos indo por um caminho, irmão, se nós não tomarmos cuidado. Se alguém falar línguas aqui dentro, línguas estranhas, é capaz das pessoas dizer: o que eu estou escandalizado com isso aí. Você não pode falar em público. Meu irmão, a igreja sempre mostrou o rosto para o mundo. A igreja nunca precisou se esconder. Nunca. Mesmo sendo amarrado e levado por um carrasco para ser morta, os nossos mártires, antes sendo mortos, eles não escondiam o rosto. Eles estavam ali de cabeça erguida, dizendo: podem me matar. Você lembra hoje que representa para o Brasil, esse dia 21 de abril, a morte de Tiradentes, aquele mineiro que se levantou contra as injustiças de Portugal no país. E o que ele sofreu? Enforcamento. Ele, irmão, não negou
aquilo que ele falava sobre a pátria. E nós facilmente negamos o Espírito Santo, irmãos. Isso é uma vergonha, desculpem. Negamos o Espírito Santo. Não o conheço, não sei quem é. Nós vimos hoje um evangelho estranho. Qualquer um fala em línguas, qualquer um profetiza, mas não muda absolutamente nada no seu caráter, não muda nada no seu jeito de viver. Testemunho ele não tem. Se perguntar realmente a razão por que ele serve ao Senhor, talvez ele diga: porque eu prosperei na vida, porque eu recebi um bem material, porque eu recebi isso ou quero receber isso. Para tudo tem um preço nesse outro evangelho. Agora esse que é de graça, você não paga nada. Eu não estou pedindo nada em troca para você. Jesus não pediu nada em troca para ti. E você rejeita. Aonde vamos, irmãos? Para onde estamos indo? Quem é o nosso representante? Eu me alegro quando ouço alguém pregar a palavra pura. Pode ser uma criança, mas quando está pregando a pura palavra e o Espírito Santo está lá dentro dele, eu me alegro e glorifico o meu Senhor, porque estou ouvindo a bendita palavra do Mestre. Mas hoje acontece exatamente o que aconteceu com Jesus em Cesareia, lá em Nazaré, quando ele foi na sua terra. Ele pregou, leu a palavra, leu o profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, leu, fechou o livro, entregou para o assistente e falou alguma coisa. Eles acharam bonito a mensagem, mas alguém já disse: ei, mas esse aí não é o carpinteiro, filho de Maria? Esse aí não é o carpinteiro, filho de Maria? De repente o outro dizia: mas esse aí não é o filho do carpinteiro, do José? Não é o filho de José e Maria, irmão de Judas, de José, de outro? E as duas irmãs não estão aqui entre nós? Ele é isso aí. Isso aí vai fazer alguma coisa? É assim que nós olhamos às vezes, irmãos, para o Espírito Santo, ou para quem prega a palavra inspirada no Espírito Santo, quando nós não temos o Espírito Santo mais na nossa vida. E Jesus disse, está escrito: profeta não faz milagre na sua própria terra. Não faz. Mas o Espírito Santo continua fazendo milagre. O Espírito Santo continua sendo um milagre na minha vida, irmãos. Um milagre na minha vida, e para sempre será esse milagre. E eu ser agradecido a Ele por dizer: Senhor, eu posso sentir a Tua presença no meu ser, de manhã, de noite, de dia, qualquer momento eu sinto a Tua glória na minha vida. Glória a Jesus. Aí Jesus disse para eles preocupados, irmãos, porque esses dias aqui que esses discípulos estavam ouvindo essas instruções de Jesus, era um dia difícil, irmãos. Não era como hoje. Você já sabe de tudo que aconteceu, sabe que Jesus ressuscitou, sabe que o Espírito Santo veio, mas naqueles dias não era assim. As pessoas estavam cheias de dúvida. E ele disse: deixo-vos da minha paz. Você quer a paz do Senhor hoje? Não é eu te saudando com a paz do Senhor, ou você saudando eu com a paz do Senhor, mas a paz do Senhor, aquilo que vai ser um árbitro na tua vida, como um juiz que vai te dirigir, que vai te orientar em todos os momentos. Diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Depois foi seguindo as promessas. Jesus subiu ao céu. Antes de ir, no capítulo 25, eu acho que nas últimas palavras do capítulo 25 de Lucas, ele vai ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Faltava para eles. Eles não tinham conhecimento. E eles foram, tudo foi preparado para aquele dia. Eles estavam lá
10 dias depois da ascensão do Senhor, 50 dias depois da Páscoa. Todos sentados no mesmo lugar. E de repente veio, Atos 2 e 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e entrou dentro daquela casa, e eles estavam sentados, queridos irmãos, cansados, calados, com certeza perguntando, ou dizendo um para o outro: eu estou cansado, meu irmão, eu estou cansado, meu irmão. Mas alguém animava ele: mas ele vai vir, o Senhor prometeu, ele vai vir. E de repente eles estavam todos sentados no mesmo lugar. Veio o vento, não era um vento, mas como o som de um vento, e encheu toda aquela casa. Toda Jerusalém ouviu o som daquele vento, e correram todos para lá, e o povo, a igreja nascia, a igreja nascia. Irmãos, será uma vergonha para nós, irmãos, se nós não honrar a fé dos nossos antigos irmãos. Será um desastre total se nós não honrar a fé dos nossos antigos irmãos e deixar assim. Nós não queremos. Irmãos, eu preciso. Se você precisa, fique em pé. Fique em pé agora, glorificando a Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo derrama sobre nós o teu Espírito. Irmãos, deixa o Espírito Santo te comover. Deixa ele mexer com o teu coração. Nós temos esse propósito de orar pela família, irmãos. Você que quer oração pela tua família, pode vir para frente. Aonde eles estiverem, estejam aqui perto ou longe, venha à frente, confiando no Senhor. Chega bem aqui na frente, bem perto aqui, e o Senhor vai te ajudar. Os irmãos ficam naquele lado ali, as irmãs ficam mais aqui nesse lado. Vem vindo, irmãos. Vem vindo. Vem vindo. Cante, irmãos. Vem, irmãos. Irmãos lá de Manaus, vem bem aqui na frente. Glória a Jesus. Todos que precisam. Se você não precisa do Espírito Santo, por favor, Santo é o teu nome, Jesus. Mas se tu precisa do Espírito Santo, vem na frente. E o Senhor vai te ajudar. Vem mais na frente, irmão. Vão chegando, que está vendo muita gente. Vai chegando mais na frente. Sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém.